Olá, tudo bem com você? Espero que todos sejam bem, que estejam em paz, com muita paz, amor, saúde e prosperidade para todos nós. E que em breve essa pandemia ela vai passar e estaremos juntos novamente em sala de aula. Acredito eu que é isso que todos nós almejamos nesse momento, né, pessoal? Que essa pandemia passe e que ela pare de se falar vidas que pertencem ou não às nossas famílias, mas que são seres humanos, né, pessoal? Então, vamos lá, só aula de sociedade e cultura, conteúdo novo, isso mesmo, conteúdo novo, história dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Ah, professor, esse conteúdo é relevante? Sim, com certeza esse conteúdo é relevante. Primeiro, porque se trata da história dos direitos da criança, tá? Documentos legais, leis, decretos e outras questões jurídicas que surgiram ao longo da história para assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, o direito automaticamente às suas fases de desenvolvimento e à sua vivência. Lembrando que a criança e o adolescente de hoje serão o futuro, né, da sociedade amanhã. Então, temos sim, primeiro porque se tratam de seres humanos, né? Automaticamente, somos seres humanos que merecemos respeito, liberdade, que merecemos equidade, igualdade e fraternidade, tá? E ao longo, como já falei para vocês, surgiram esses documentos que vêm nos auxiliar, não, porque eu não sou mais criança e nem adolescente, mas que vem auxiliar a criança e o adolescente nessas fases que é muito importante para a sociedade, tá? Mas também em outros grupos temos o Estatuto do Idoso e outros documentos que vêm, mais uma vez, facilitar aí o diálogo e a assistência e a seguridade entre o Estado e entre crianças e idosos, entre crianças, idosos e adolescentes e a União, em crianças, idosos e Estado, temos também a família. Então, são 4 segmentos que assegura esses direitos da criança e do adolescente. Quais são? A família, o Estado, a União e o município. Essas 4 categorias têm função aí dentro do direito da criança e do adolescente, que é justamente de assegurar que elas vivam bem, que vivam com saúde, e, ao mesmo tempo, com direito à educação de qualidade e com direito à vida, né, pessoal? Lembrando que, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem estar enviando para mim, via e-mail, ou se não, vocês podem estar entrando em contato para o seu professor de Sociedade e Cultura, dentro do horário da disciplina de Sociedade e Cultura, ok? Se vocês tiverem dúvida, professor, me mande aí, por favor, o cronograma dos horários. Então, vamos pensar o seguinte, nas aulas presenciais, o segundo horário, na segunda-feira, não era de Sociedade e Cultura? Então, na segunda-feira, um exemplo, se for na segunda-feira, no segundo horário, você envia a mensagem para a professora, ou para o professor de Sociedade e Cultura, para que ele possa estar sanando a sua dúvida. Lembre sempre disso. Trouxe aqui o exemplo de segunda, mas se a aula for terça, quarta, quinta, sexta, vocês sempre mandem dentro do horário da aula de Sociedade e Cultura para não atrapalhar o desenvolvimento das aulas e das outras disciplinas, ok, pessoal? Então, vamos lá. Como você já sabe, dia 19 de maio, não é isso? É um dia de reflexão e reconhecimento da cultura indígena. Essa cultura tem que ser reconhecida diariamente. Então, nada mais do que justo aqui lançar a nossa primeira mensagem como uma forma de intensificar e estimular mais ainda essa reflexão, entendendo que os povos indígenas, que os povos nativos, eles tiveram participação ativa no processo de formação da cultura brasileira, como vocês já sabem. Então, o Brasil, ele não foi descoberto. Já começa daí. O Brasil, ele não foi descoberto. Quando os portugueses chegaram aqui, os povos nativos, os povos indígenas já existiam. Então, como você vai descobrir algo se outros já habitavam a região, tá? Então, a nossa mensagem é a respeito e a importância dessa cultura para nós é defender as sociedades indígenas, é defender a própria existência. Ok, pessoal? Então, respeito, equidade, igualdade com os povos indígenas
são fatores fundamentais nesse momento. Os materiais, vocês já sabem, caderno, lápis, borracha, caneta. De acordo com o que eu vou falando, pode estar fazendo anotações, lembre da atividade, ok, pessoal? O objetivo da aula de hoje é discutir como os direitos dos adolescentes foram sendo constituídos ao longo da história, bem como permitindo identificar as leis legais que asseguram o direito da criança e do adolescente no Brasil. Simples e fácil. Vamos apontar aqui uma linha cronológica de como esses direitos das crianças e dos adolescentes foram sendo constituídos, foram sendo formados. E quais são essas leis? O que ela vem dizer? O que ela defende? E qual é o papel da família nesse processo aqui, pessoal? Do direito da criança e do adolescente, tá? Então, vamos lá. O que é que eu trago primeiro para vocês, turminha? A Declaração dos Direitos da Criança. Certamente vocês já ouviram isso. Todo mundo diz que as crianças têm direito a um montão de coisas. Mas um olhar histórico foi durante a Assembleia Nacional das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959, que representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Ela foi adaptada à Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltada para a criançada. Mas é muito difícil a luta para esses direitos sejam respeitados. Declaração dos Direitos das Crianças tem 10 princípios que devem ser respeitados por todos para que as crianças possam viver dignamente, com muito amor e carinho. Nós, brasileiros, temos o dever de proteger e valorizar nossas crianças, pois não devemos esquecer que elas serão o nosso futuro, tá, pessoal? Mas não somente isso, mas que se tratam de seres humanos que merecem respeito, ok? E, sobretudo, o direito à vida, não esqueçam disso. Então, a gente já sabe que esses documentos, essas leis que existiram, que garantem e que asseguram o direito à vida das crianças e dos adolescentes, foi algo histórico, tá? Que essa declaração das crianças e adolescentes, ela surgiu em 1959, na década de 1950, mas que ela foi resultado da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento, é uma carta, né, que foi aprovada ali depois da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra foi de 39 a 45. Foi aprovada a Declaração dos Direitos Humanos a fim de manter a paz mundial. Mas para manter a paz mundial, era preciso também assegurar direito à criança e adolescente. Aos poucos foram se formando aí diversas conquistas. Aí vejamos só. Anteriormente a 1950, nós temos de 1701 a 1800, temos aqui como conquista surgimento das primeiras escolas no Brasil, criadas como espaços de ordem e homogeneização das crianças da elite. No mesmo período, surgem as rodas dos expostos, mecanismo de madeira inserido nos muros das santas casas, onde bebês rejeitados pelas mães eram colocados. Então, se tratando aqui, pessoal, da história das crianças, a gente percebe que, por mais que do modo de como foi colocado em prática o surgimento das primeiras escolas, selecionava aí apenas as pessoas, apenas as crianças, né, que tinham um certo poder aquisitivo, que a família tinha um certo poder aquisitivo, é que tinha direito à educação e automaticamente à escola. Lá no período, pessoal, de 1800, ok? Mas que já é um avanço naquele período, tá? Então, de 1800 a 1900, aqui, ó, essa parte azulzinha aqui, a inserção de crianças e adolescentes no trabalho escravo. Os adolescentes eram preferidos pelo seu porte físico e muitas garotas serviam à satisfação sexual de seus senhores. Em meados do século XIX, é criada em Salvador, Bahia, a primeira iniciativa de atendimento a meninos e meninas abandonados. Então, de 1800 a 1900, era comum que os senhores de escravos utilizasse o serviço das mulheres, das adolescentes, tá? Para trabalhar em funções domésticas. E nesse hábito das funções domésticas, era comum naquele período
a violação sexual, né? O que hoje nós conhecemos aí como a ideia de estupro. Então, no século XVIII, sobretudo na Bahia, Salvador, é criada aí a primeira iniciativa de atendimento a meninos e meninas abandonados, ou seja, a órfãos, coisa que anteriormente esses meninos eram desviados para os senhores, para os engenhos, para trabalharem tanto na produção de algodão, como de cacau, na produção de leite, como também na produção cafeeira, tá? E em 1891, outra conquista. Então, nessa parte verde, nós temos o quê, pessoal? A criação das primeiras escolas, por mais que ainda para o grupo de elite, né? Pessoas que têm poder aquisitivo. Essa parte azul, temos aqui a criação das primeiras casas para atender as crianças, meninos e meninas que eram abandonados. E nessa última parte aqui, por meio do decreto, pessoal, decreto 1313, nós temos o quê? A proibição do trabalho infantil. Lembrando que a proibição do trabalho infantil hoje é uma realidade no Brasil muito comum, onde crianças e adolescentes deixam de frequentar a escola para irem para o trabalho. Vários trabalhos desses, como trabalho escravo. Existe ainda, infelizmente, o trabalho de crianças e adolescentes hoje no Brasil, que inclusive é motivo de diversas campanhas nos meios de comunicação. Na região da Amazônia, por exemplo, é comum os madeireiros usarem do trabalho das crianças, como também dos adolescentes. Então, em 1891, promulgada no Brasil a primeira lei, decreto número 1313, que determinava a idade mínima de 12 anos para o trabalho. Então, é uma conquista, mas que essa conquista aos poucos foi se tornando maior, porque aqui só poderia trabalhar, de acordo com essa lei, a partir dos 12 anos de idade. Ou seja, ainda é um adolescente, tá? Então, no ano de 1990, não esqueça esse ano, é criado ali o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual a lei? Lei 8.069/90, ou seja, a lei que foi criada, sancionada aí em 1990. Que lei é essa? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o ECA? O ECA é um conjunto de leis e princípios que fundamentam ali direitos básicos para a criança e para o adolescente. Então, segundo o ECA, segundo o documento ECA, que é uma lei, criança é de 0 a 12 anos e adolescente é de 12 a 18 anos. Ok, pessoal? Então, quais são os direitos fundamentais previstos no ECA? Direito à vida e à saúde, criança e adolescente tem. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito à convivência familiar e comunitária. Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. É um direito de vocês o lazer, tá? Inclusive está previsto na própria Constituição de 1988. Direito à profissionalização e à proteção do trabalho, tá? Lembrando que esse último quesito aqui, pessoal, direito à profissionalização é destinado, sobretudo, para os adolescentes e a proteção do trabalho, porque já saem da idade, né, da fase de adolescência, já vai se encaixando no mercado de trabalho, mas com carga horária de trabalho reduzida e reconhecida, né? Reconhecida hoje como Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz é um programa do governo federal no qual os adolescentes que estudam pela manhã, eles trabalham meio turno à tarde e não pode ter interferência, não pode atrapalhar nos estudos, ok? Mas tudo conforme a lei. Outros direitos da criança e do adolescente. Temos o direito ao respeito, direito à liberdade, direito à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, como eu expliquei para vocês, tá? Esses direitos são integridade física e moral. Perdão, psicológica e moral. E o desenvolvimento social e pessoal, temos direito também. As crianças e adolescentes, vocês têm direito à educação, à profissionalização, à cultura, a esporte e a lazer também. É um direito de vocês que estão previsto em lei.
na Declaração dos Direitos Humanos, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E tantos outros documentos que vêm auxiliar e garantir que a geração de amanhã chegue de forma aí, pessoal, baseada na saúde, que chegue com o bem-estar preservado e, sobretudo, a questão psicológica também. Então, na Declaração das Crianças, não no ECA, tá? Na Declaração do Direito das Crianças, são 10 princípios, como eu coloquei aqui, pessoal, anteriormente. Eu coloquei, inclusive, aqui, né? São 10 princípios que tem na Declaração dos Direitos da Criança. Dentro desses 10, eu destaquei 2, que foi o 7 e o 10, se eu não estou enganado. Toda criança tem direito de receber educação primária gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. E como brincar também é um jeito gostoso de aprender, as crianças têm todo o direito de brincar e se divertir. Aí é o princípio 9 que eu tinha falado, pessoal, mas não era o 10 não, tá? Mas são de 1 a 10. Nenhuma criança deve sofrer por pouco caso dos responsáveis do governo, nem por crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima. Qual é a idade mínima, pessoal? Né? Criança, ó. Criança aqui, ó, 12 anos. Ah, então, professor, então significa com 13 anos já pode trabalhar? Não, pessoal. Tá? É a partir dos 18 anos. E quando é que vai se trabalhar? Tem que trabalhar conforme a lei. Tem crianças que trabalham o dia todo. Tem crianças que trabalham carregando madeira, serviços pesados, e não tem tempo para o estudo. Então, o que é que ocorre? Não é a idade mínima necessariamente, e não é o tipo de serviço. Tem que respeitar a lei. Tem que respeitar a lei. Porque é o seguinte, se todas as crianças trabalharem, né, ou um pequeno grupo trabalharem, primeiro porque é uma forma de crueldade, o trabalho pesado, né? A gente sabe que o corpo físico da criança, ele não suporta isso. E mesmo se suportasse, tem leis que garantem ali, naquela fase da criança, aquela fase da criança ali, ele tem direitos e que o Estado e o município têm que preservar aqueles direitos. Então, o trabalho infantil não pode, até porque é uma forma de escravização. Muitos dizem que a escravidão acabou. Não, a escravidão não acabou. Pelo contrário, a escravidão ela passa por um processo de roupagem. Ela está com novas roupas, são novas formas de escravidão. Por exemplo, o trabalho infantil, que era herança da escravidão, hoje se permanece. Ok, pessoal? Então tem que ter essa consonância. Você ajudar o pai, tranquilo, mas também você se dedicar ao estudo. Ok? Não é questão de impedir, então eu não posso ajudar meu pai? Pode sim ajudar seu pai. Ajudar o seu pai nas horas livres, né? Mas também você tem que se dedicar à questão do estudo. Ok, pessoal? Então, nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que prejudiquem sua saúde, educação e desenvolvimento. Pode fazer atividade, desde que não prejudique a sua saúde, a educação e o seu próprio desenvolvimento. Tá, pessoal? E aqui nós temos um órgão responsável hoje no Brasil, que é chamado de Conselho Tutelar. Muitos pensam, o Conselho Tutelar, ele pega as crianças, ele separa a criança das mães, dos pais, da família, mas, na verdade, pessoal, o Conselho Tutelar ele vai muito além do que isso. Pelo contrário, o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, que tem por responsabilidade zelar pelos direitos da criança e do adolescente, conforme o artigo 131 da Constituição de 1988. A Constituição é um documento, é um conjunto de leis que rege o país hoje, a Constituição Federal. E qual é a função do Conselho Tutelar? É descobrir onde e qual a violação de direitos que está acontecendo. Agir para que cesse a violação. Lembra desses direitos aqui, pessoal? Ó, esses direitos aqui? Qual é a função do Conselho Tutelar? Preservar, garantir, assegurar que esses direitos aqui, eles sejam colocados em prática. Que esses direitos, que a criança, ela tem direito à saúde, que ela tenha o direito a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, que a criança não seja explorada, que a criança ela não sofra nenhum tipo de violência física ou psicológica, ou se não exploração sexual. Tudo isso aqui é a função
do Conselho Tutelar em preservar, a partir do momento que o trabalho infantil ocorre, a escravização de uma criança, de um adolescente ocorre, significa que naquele momento a violação dos direitos das crianças está ocorrendo, tá? E aí surge o Conselho Tutelar por meio de denúncias para tentar aí solucionar esse caso e para que aquele direito seja restabelecido novamente, ok, pessoal? Então, agir Conselho Tutelar não é pronto-socorro, pelo contrário, significa uma forma de assegurar e agir contra aquelas pessoas que tentam ali acabar ou se não tentam violar os direitos das crianças e do adolescente, ok? Vamos para a nossa atividade escrita? Então, vejamos só. Primeira questão aqui para vocês. Por que foi criado e qual a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi resultado dos avanços no campo jurídico sobre os direitos da infância e juventude. Este documento traz 267 artigos que asseguram direitos e deveres às crianças de até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos. Ou seja, reconhece que a infância e a juventude são fases de desenvolvimento. Portanto, nessas idades, é preciso um amparo integral e políticas públicas voltadas para as necessidades dos âmbitos social, psicológico e social. Essa daqui é a importância do Estatuto da Criança e Adolescente, chamado de ECA, que é importante que vocês tenham em mente, que vocês saibam, para que quando um direito seu for violado, você tenha o conhecimento. Não, esse estatuto aqui, essa prática aqui, essa ação, ela está violando os meus direitos enquanto criança, né, pessoal? Então, vocês têm que ter conhecimento disso, sim, até porque os direitos pertencem a vocês. E nós, adultos, né, e outros grupos, devemos preservar esse direito que foi conquistado com muita luta e resultado também de diversos movimentos sociais. Vocês vão copiar essa pergunta e também vocês irão copiar aqui a resposta, ok, pessoal? Então, questão número 2, é prática. E 3 também, é com vocês. Você já presenciou algum tipo de violência física contra a criança ou adolescente? Se sim, bote sim. Se você presenciou, o que você sentiu no momento ao presenciar a cena? Aí você vai relatar. Não precisa citar nomes, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá, pessoal? Mas não precisa citar nome, é opcional. Desenhe um mundo no qual, para você, seria ideal para crianças e adolescentes. De acordo com o que nós estudamos, e de acordo com os direitos da criança e do adolescente, né? A educação, a saúde, a lazer, entretenimento, a esporte. Para vocês, qual seria o mundo ideal? Lembrando, questão número 2, você vai relatar se você já presenciou algum tipo de violência física contra criança ou adolescente. Se você já, o que você sentiu naquele momento? Aí você vai relatar o que você sentiu naquele momento. E na questão 3, desenhe um mundo no qual para você seria ideal para criança e adolescente. Tá ok, pessoal? Essas duas questões é baseada no seu entendimento e a sua experiência de vida. Tranquilo? E aqui, pessoal, são diversas campanhas que sempre ocorrem anualmente e que está ligado não somente à Constituição, mas os documentos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, vejamos, 18 de maio é entendido aqui como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrando que isso é crime. Então, faça bonito, diz que sem violência sexual contra crianças e adolescentes, isso não é de brincadeira, isso é da nossa conta, ou seja, é de nossa responsabilidade, é responsabilidade da sociedade, da família, do Estado, do município, né, de todas as entidades públicas, preservar pelo direito da criança e do adolescente. Não se cale, violência contra a criança é covardia, é crime, denuncie ligando 100. É gratuita e anônima, pessoal. Fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes. Procure o Conselho Tutelar, ou senão diz que 100. Pessoal, está acabando a nossa aula de Sociedade e Cultura. Eu espero que todos vocês fiquem bem, fiquem em paz. Não esqueçam, pessoal, de fazer a atividade que eu pedi para vocês. A primeira questão eu já respondi juntamente com vocês. E a minha segunda e a terceira vocês vão responder de acordo com suas experiências, né, o que vocês já presenciaram no seu dia a dia. Ok, pessoal?
Espero vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, preparado com muito carinho sobre o direito das crianças e adolescentes. O que é que eu posso lhe dizer de conclusão? Que esses direitos é uma forma de preservar o nosso futuro, que é justamente vocês, a saúde de vocês, a educação de vocês, o lazer, a cultura de vocês é muito importante, porque é vocês que irão estar aqui no meu lugar futuramente, é vocês que estarão no consultório futuramente, é vocês que estarão nos diversos espaços da sociedade futuramente. Ok, pessoal? Espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima semana. Valeu, pessoal!